Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família. Estamos iniciando mais um mês e para a honra e glória do Senhor, na presença dEle. Então, que Deus abençoe esse seu novo mês, que Deus abençoe os seus projetos, Deus abençoe a sua vida e te proteja de todo o mal. Amém? Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos estudar o capítulo 20 de Mateus, tá? Do versículo 17 até o versículo 28. Então, abra sua Bíblia, abra o seu coração, que o Jesus, nosso Pai, Ele vai falar com você. Antes de continuar, eu quero pedir que você deixe seu like aqui no vídeo, que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem, tá? Transborde na vida do outro para que Deus possa transbordar na sua. Ajude para que a gente cresça e para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Amém? Bom, vamos lá. Capítulo 20 de Mateus, versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele se escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Bom, gente, o que Jesus já está fazendo aqui é dando uma preparação para os seus discípulos, né, do que iria vir, né? Muitas vezes, eu não sei você, mas eu percebo que Deus, Ele sempre nos prepara antes de acontecer algo na nossa vida. E isso é para tudo, tá? Isso é para um milagre que a gente precisa receber, é para algo que possa acontecer. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito sensível às coisas do alto, né? E sempre Deus, Ele fala comigo de diversas maneiras. E eu percebo, assim, o cuidado que Deus, Ele tem conosco em relação a tudo, né? Ele sempre está ali disposto a nos ajudar, disposto a abrir os nossos olhos espirituais. Porém, para que isso aconteça, a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa deixar Deus nos conduzir, a gente precisa se entregar a Ele, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa estar em constante oração, né? E o que eu percebo muitas vezes é que não importa a tua circunstância, né? Deus sempre está tentando falar com a gente, não importa como seja. Então, que hoje nós possamos ter o discernimento, que nós possamos ter a sabedoria de sempre buscar as coisas de Deus para que Ele possa nos preparar para algo que possa vir, né? Seja isso um milagre, seja isso algo que você tanto espera, né? Que é um sonho tão esperado seu. Bom, vamos continuar. Versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: O que queres? E ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedir. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dize-lhe eles: Podemos. E diz-lhe eles: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim dá-lo, mas é aquele para quem o meu Pai o tem preparado. Bom, gente, o que Jesus está falando aqui, né, para aquela mulher, que ela pediu para que os 2 filhos dela se assentassem, um à direita e o outro à esquerda, né? E o que Jesus está falando aqui é que ela não sabe o que pedir. Então, assim, muitas vezes essas pessoas somos nós, né? Muitas vezes a gente está, assim, em constante oração, mas a gente está orando da forma errada, a gente está pedindo da forma errada. Por isso que tantas vezes os nossos desejos ou aqueles sonhos que a gente tanto tem, eles não se realizam, né? Muitas vezes porque não está nos propósitos de Deus, porque Deus sempre tem algo melhor para nos dar. Muitas vezes porque nós não temos sabedoria ao pedir as coisas a Deus, nós queremos coisas que vai apenas nos beneficiar e não vai beneficiar uma outra pessoa. E muitas vezes, né, até mesmo pelo nosso egoísmo de pedir ou pela nossa ignorância espiritual, né? Por isso que nós temos que, como eu já falei antes, estar em constante oração. Porque aqui o que Deus fala, né? Que podei eles beber o cálice. Gente, o cálice é todo o sofrimento que Deus passou conosco, né? Que Deus passou até vencer a cruz. E aquela mulher fala que sim. Eu fico imaginando, né, muitas vezes, o quão misericordioso Deus é conosco, porque tantas vezes a gente pede coisas que eu acredito que Deus, ele fica como assim? Realmente eu tenho que ter misericórdia dessa pessoa, eu tenho que ter minha bondade mesmo, sabe, gente? Porque eu fico imaginando o quanto Jesus sofreu. Ele pediu a Deus, né, que se possível afastasse dele aquele cálice, que o cálice era justamente o sofrimento. E eu fico imaginando o quanto ele sofreu. A nossa mente, a Bíblia fala que nós temos uma mente limitada.
E eu fico imaginando na minha mente o quanto Jesus sofreu, e com certeza foi muito mais do que eu penso, né? Se a própria Bíblia fala que nós temos um pensamento limitado, então a gente nunca vai ser capaz de imaginar o quão Deus sofreu para que nós hoje pudéssemos ser livres, né? Então é importante que nós vivamos em constante oração para que a gente possa ter sabedoria na hora de pedir ao Pai, né? Para que realmente os nossos pedidos, os nossos sonhos estejam de acordo com o que Deus quer para nós, né? A Bíblia fala que antes da gente nascer, Deus já preparou tudo, Ele já escreveu a nossa história. É óbvio que Ele deu o livre-arbítrio para que a gente possa viver a vida da forma como a gente quer. Porém, a Bíblia fala que perfeitos são os planos do Senhor para a nossa vida, né? E é importante que nós tenhamos discernimento espiritual para que a gente possa estar em constante oração e para que a gente possa confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor para nós, né? É por isso que muitas vezes a Bíblia fala, né, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. E é justamente isso que Jesus veio nos ensinar. Muitas vezes a gente fica pedindo coisas mirabolantes, né, e coisas que vai apenas nos beneficiar e que não vai dar glória para Deus e que realmente Deus não vai fazer, né? Tantas pessoas que muitas vezes pedem muitas riquezas, mas ela nem sabe como é que ela vai usar aquela riqueza quando ela tiver. Então é por isso que muitas vezes os nossos pedidos, eles não são realizados, né? Eu fico imaginando, você que é pai, você que é mãe, seu filho quando te pede doces, né? Você não vai dar doces todos os dias para o seu filho, porque você sabe que se você der doces todos os dias, o seu filho vai morrer. Então, da mesma forma é Jesus. Muitas vezes Ele não atende os nossos pedidos, porque se Ele der da forma como a gente quer, a gente pode morrer. E a gente pode morrer antes do tempo, não é verdade? Então, que Deus abençoe, né, os nossos pensamentos, para que a gente saiba na hora de orar, saiba pedir, para que Jesus Ele realize, sim, os nossos planos, os nossos sonhos, porque Jesus fica feliz, sim, quando a gente está feliz, mas que nós temos, sim, que ter sabedoria espiritual para pedir. Amém? Então vamos continuar. Versículo 24. E quando os discípulos ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabei que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, gente, o que Jesus está querendo dizer aqui é que nós, antes de querermos ser algo grande na terra, né, nós temos que servir. Nós sabemos que hoje, infelizmente, o mundo está corrompido, né? Deus já falou isso para a gente. O mundo está corrompido e nós sabemos o quanto, né, pessoas que são grandes, que elas acham que são grandes, né, porque elas têm dinheiro, porque elas têm riqueza, porque elas têm bens, porque elas conhecem fulano, beltrano, que trabalha assim, assado. Então, muitas vezes, nós acabamos nos perdendo, né, por conta disso. E o próprio Deus, Ele fala que veio para servir, não para ser servido. Gente, eu fico pensando, né, Jesus, Ele tem o poder de fazer tudo, tudo. E eu fico imaginando, assim, a quantidade de vezes que as pessoas riram dele, que as pessoas falaram mal dele, que as pessoas fizeram o que fizeram com ele, cuspiram ele e que ele simplesmente não fez nada, sabe? Que ele deixou com que aquelas pessoas fizessem tudo aquilo, sendo que ele tem o poder apenas de dar um sopro e aquela pessoa cair e morrer, sabe? Mas ele não usou do poder para isso. Muito pelo contrário, ele teve a humildade de reconhecer que ele veio apenas para servir, para que o nome do Pai dele pudesse ser glorificado. E é dessa maneira que Deus quer que a gente seja, né? Que antes da gente querer ser uma pessoa grande, que nós sejamos uma pessoa grande para o reino de Deus, para que a gente sirva a Jesus e para que a gente seja realmente verdadeiros cristãos, né? Como ele bem falou aqui, como filho do homem, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar resgate para a vida de muitos, né? Então, o que é que nós temos feito, né? Com o que a gente tem recebido de Deus? O que é que a gente tem transbordado na vida de outra pessoa? Quais têm sido as nossas atitudes, né? Atitudes de arrogância, atitudes de querermos ser maior e melhor do que dos outros, ou nós estamos realmente servindo a Deus como Ele gostaria? Ah, Micaela, então quer dizer que eu vou ter que baixar minha cabeça para tudo? Não, mas você tem que entregar a Deus e você tem que ter humildade.
de reconhecer que dele é a justiça e não nossa, né? Deus sempre fala que minha é a justiça. E quantas vezes nós, da nossa fraqueza espiritual, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós somos arrogantes, nós não temos humildade de tratar bem as pessoas, nós falamos mal dos outros, enfim, cometemos aí uma multidão de pecados, mas Deus, Ele sempre está ali disposto a nos perdoar, Ele sempre tem misericórdia de nós, Ele sempre, todos os dias, nos dá um novo dia para reconhecermos que podemos melhorar, que podemos ser santos, né, como a Bíblia fala, e podemos sim agradar o coração de Deus. Então, que nós vivamos hoje para agradar o coração de Deus e não agradar o coração de pessoas, que nós possamos ser humildes, que nós possamos ter alegria no nosso coração, que nós possamos servir a Jesus da forma como Ele quer e como o próprio Deus, né? Que Ele lavou os pés dos seus discípulos, justamente para nos provar e nos mostrar que sim, a humildade ela tem que estar acima de tudo e que aquele que deseja ter o reino do céu, primeiro ele tem que aprender a ser humilde aqui na terra, para que possa alcançar a vida eterna. Amém, gente? Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada por esse mês que se inicia, obrigada, Senhor, porque nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos ouvir a Tua palavra, obrigada porque nós podemos ser perdoados, Senhor, assim como o Senhor falou na Bíblia, 70 vezes 7. Quantos pecados, Senhor, a gente comete todos os dias, quantos erros a gente permite cometer todos os dias, mas Tu é tão misericordioso, Senhor, que nos perdoa, que joga no mar do esquecimento tudo o que nós fazemos de errado. Senhor, eu te peço nesse dia que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê discernimento espiritual. Pai, ensina a gente a pedir de forma correta, a gente a pedir para que tudo esteja, Senhor, de acordo com o que Tu deseja para a nossa vida. Pai, eu te peço que nos abençoe, que nos ensine a ser humilde, que nos ensine, Senhor, que é aqui na terra que a gente constrói o nosso verdadeiro céu. Nos ensina, Pai, a amar as pessoas verdadeiramente, assim como o Senhor amou. Nos ensina, Senhor, a querer apenas o nosso lugar e não querer um lugar de honra para ser reconhecido por outras pessoas, assim como essa mulher queria que o filho dela fosse reconhecido, mas não era para que o Teu nome fosse glorificado, mas sim, Senhor, apenas, Senhor, por vaidade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tire a vaidade do nosso coração, que o Senhor tire o que nos faz pecar dos nossos olhos, que o Senhor abençoe a nossa vida para que nós possamos ser pessoas espirituais, para que nós possamos ser verdadeiros cristãos, para que nós não vivamos, Senhor, a religião, mas sim que nós vivamos a Tua palavra, Pai, que nós apenas não conhecemos a Tua palavra, mas sim que nós possamos obedecer cada palavra, Senhor, que o Senhor colocou aqui. Eu te peço, Senhor, que abençoe o nosso dia, que nos proteja de todo mal e que essa pessoa que está ouvindo nesse momento, que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor alivie o fardo dela, que ela saiba, Senhor, que o Senhor é um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai que nunca vai nos julgar da forma como a gente muitas vezes nos julga. Eu quero, Senhor, que o Senhor aumente o nosso amor, que cada vez mais a gente possa Te conhecer e que a gente possa mudar e que a gente possa, Senhor, ter humildade onde quer que a gente esteja, Senhor, para que outras pessoas possam aprender conosco. Eu oro e Te peço, Senhor, pelo nome de Jesus, que todos os Teus planos estejam à frente de qualquer coisa na nossa vida. E eu Te peço, Pai, pelo nome de Jesus, que abençoe o nosso mês, abençoe o nosso dia e protege para que a gente não pise o nosso pé no mal. Amém? Bom, gente, esse foi o nosso devocional de hoje. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, transborde na vida de outra pessoa para que Deus possa transbordar na sua. Amém?